102. Jesus Cristo não poderia livrar-se das mãos dos judeus e de Pilatos? Sim, Jesus Cristo podia livrar-se das mãos dos judeus e de Pilatos, mas, conhecendo que a vontade de seu Pai eterno era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente, saiu ao encontro dos seus inimigos, deixou-se espontaneamente prender e ser levado à morte. 103. Onde Jesus Cristo foi crucificado? Jesus Cristo foi crucificado sobre o Monte Calvário. 104. Que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz rezou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa dele a todos nós, a sua própria mãe, Maria Santíssima, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. 105. Não seria suficiente que um anjo viesse satisfazer por nós? Não seria suficiente que viesse um anjo para satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, de certa maneira, infinita, e para satisfazê-la era necessária uma pessoa que tivesse um mérito infinito. 106. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, e era necessário que fosse Deus, pois seus sofrimentos seriam de valor infinito. 107. Porque era necessário que os méritos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os méritos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus, ofendida pelo pecado, é infinita. 108. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não, não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto, porque o menor dos seus sofrimentos teria sido suficiente para a nossa redenção, pois cada um dos seus atos era de valor infinito. 109. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. 110. Aconteceram prodígios quando Jesus morreu? Sim, na morte de Jesus obscureceu-se o sol, a terra tremeu, sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. 111. Onde foi sepultado o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo foi sepultado em um sepulcro novo, escavado na rocha do monte, não muito longe do lugar onde foi crucificado. 112. Na morte de Jesus Cristo, separou-se a divindade do corpo e da alma? Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas somente a alma se separou do corpo. 113. Por quem morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. 114. Jesus Cristo morreu por todos. Se Jesus Cristo morreu para a salvação de todos, por que nem todos se salvam?
Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam, porque nem todos o querem reconhecer. Nem todos guardam a sua lei, nem todos se valem dos meios de santificação que nos deixou. 115. Para nos salvarmos, não é suficiente que Jesus Cristo tenha morrido por nós? Para nos salvarmos, não é suficiente que Jesus Cristo tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os méritos da sua paixão e morte, aplicação que ocorre principalmente por meio dos sacramentos, instituídos para este fim, pelo mesmo Jesus Cristo, e como muitos ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as devidas disposições, eles tornam inútil para si próprios a morte de Jesus Cristo. Capítulo 6. Do 5º artigo do Credo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Epístola 1 São Pedro, capítulo 3, versículo do 17 ao 22. 116. Que nos ensina o 5º artigo do Credo. Desceu aos infernos, ressurgiu dos mortos ao 3º dia? O 5º artigo do Credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que foi separada do corpo, desceu ao limbo, e que no 3º dia uniu-se de volta ao seu corpo, para dele nunca mais se separar. 117. Que se entende aqui por inferno? Por inferno, entende-se aqui o limbo dos santos padres, ou seja, o lugar onde as almas dos justos eram recolhidas e esperavam a redenção de Jesus Cristo. 118. Porque as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo? As almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo, porque pelo pecado de Adão o paraíso estava fechado, e convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a nele entrar.